Ok, então, olá a todos novamente. Continuamos aqui com o nosso curso de Programação Matemática, aula 7. Continuamos fazendo a parte de geometria, estrutura e representação, tá? De conjuntos poliédricos. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre prova de dualidade forte e folgas complementares, tá? Bom, hoje isso realmente não é por se único e exclusivamente relacionado à geometria e estrutura de poliedros, né? Mas a gente vai provar esses resultados. A gente vai provar dualidade forte, a gente vai provar baseado no lema de Farkas, que a gente fez a prova, e folgas complementares é uma consequência, tá, da prova de dualidade forte. Tá? Folgas complementares seria um equivalente mais combinatório a condições de otimalidade. A gente vai ver isso detalhadamente ao decorrer. Então, a agenda de hoje vai ser dualidade forte. Aí a gente vai fazer uma aplicação de dualidade forte, tá? Que são jogos em matrizes, 2 jogadores soma nula. Depois vamos provar fogos complementares, um pequeno exemplo, e falar brevemente sobre as condições de otimalidade. Tá? O último elemento é basicamente um resumo do que a gente vai fazer no resto da aula de hoje. Então, sem mais delongas, tá, a dualidade forte, aprovada pela primeira vez por John von Neumann nos idos de 1920. Tá? Ele não provou exatamente essa versão da dualidade forte, como está aqui, tá? Mas ele provou algo equivalente, que a gente vai ver depois. Essa versão, basicamente, ele provou em Princeton, quando ele estava, Danzig foi apresentar o método simplex que ele tinha desenvolvido. Isso era, acho que em 49, tá, logo depois da guerra, um pouquinho antes, 49, acho que foi por ali. Acho que o paper é de 51, então o simplex, então Danzig, 49, von Neumann estava na audiência. Se não me engano, eles estavam eu não me lembro agora se eles estavam em Princeton University ou na Universidade de Princeton ou no Instituto de Estudos Avançados. Eu acho que era no Instituto de Estudos Avançados. E o Danzig apresentou o simplex com a teoria prévia que ele ajudou a desenvolver, e o Kantorovich, e foi lá na audiência, falou, isso é equivalente àquele resultado que eu provei lá atrás. E foi lá e realmente reprovou a dualidade forte, tá? Fazendo reduções de equivalência ao resultado minimax que ele tinha provado lá atrás. Bom, a gente não vai entrar por aqui, só um pouquinho de blá blá blá, de história, interessante saber, mas a gente vai fazer uma prova mais direta, tá? Que não é nem a prova que o Danzig provou. A versão do Danzig, a prova do Danzig que a gente vai ver sai de dentro do simplex e a gente vai ver posteriormente quando a gente tratar do simplex. Tá? Então, bom, termo de dualidade forte. A gente tem lá uma matriz A, vetores B e C, tá? E a gente tem que valer essa igualdade, tá? Ou seja, o mínimo de C x, tal que é x igual a b, x maior ou igual a zero, é igual ao máximo de yb, tal que ya menor ou igual a c. Tá? Quando ambos os conjuntos são não vazios. Tá? Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem um poliedro na forma padrão, né? Standard. Do lado direito, a gente tem o dual dele. Tá? A variável y é livre, já que a gente tem igualdade do lado esquerdo. E problema primal, minimização, problema dual, maximização. Tá? Ambos os conjuntos não vazios significam o quê? Significa que, olha, que o primal é viável. Ups. Deixa eu tentar escrever de novo. Tá? O primal é viável. E o dual é viável. Tá? Então, se ambos forem não vazios, ou seja, se ambos tiverem um ponto viável dentro deles, então o que realmente a gente tem é que ambos têm solução ótimas e o valor das soluções ótimas coincidem. Tá? É o que está escrito aqui, né?
Tá? Então, esse cara aqui da esquerda, a gente sabe que ele é o quê? Ele é o C transposto um X estrela, e o cara aqui do lado é um Y transposto a um Y estrela, vai. Ups, vai ficar difícil desenhar aqui. Transposto B, né? Tá, então, tá falando que, então, se o primal é viável e o dual é viável, então eles têm solução ótima e o valor dos programas lineares primais e duais coincidem, tá? Que é a volta do que a gente já tinha feito com dualidade fraca, né? Tá. Eu acho que isso aqui embaixo é exatamente, eu só escrevi o que eu acabei de falar. Exatamente. Tá, você pode ler, isso aqui é a mesma coisa que eu acabei de falar. Então, a prova é simples, tá? Numa direção, a gente vai provar que, como aqui tem igualdade, a gente vai provar que um lado é menor ou igual ao outro, depois que o outro lado é menor, é igual a 1, tá? Um dos lados é trivial, né? Tá? Basicamente, o que a gente vai fazer primeiro, a parte de baixo, tá? Por quê? Porque isso é dualidade fraca, ok? Que a gente já provou. Mas a gente vai até reprovar aqui agora de novo. Nunca é demais ficar praticando prova de dualidade fraca. Tá? Então pega lá P e Q, os poliedros, tá? P primal, Q dual. E é imediato que o C transposto X é maior ou igual a Y transposto B. Para todo X em P e Y em Q. Tá? Pura substituição. Isso aqui já deve estar elementar nessa altura do curso. Tá? Então, se isso vale para todo X em P e todo Y em Q, então obviamente vale para o X que maximiza C transposto X e para o Y que minimiza Y transposto B, né? Então a gente tem aqui de novo a dualidade fraca, tá? Então o que resta a gente mostrar agora é que existem um ótimo em P e um ótimo em Q, tal que a desigualdade se inverte, tá? Então, ou seja, C transposto X estrela é menor ou igual a Y transposto B. Observa que isso aqui é a parte não trivial, né? Tá? Dualidade fraca é a parte trivial. Tá? Então agora a gente vai... Detalhe, isso aqui não vale... Essa inversão da igualdade aqui, ela não vale para todos os pontos, obviamente, né? O que vale para todos os pontos é a dualidade fraca. Tá? A gente vai mostrar que não, que existem pontos, existe pelo menos um ponto no primal e um ponto no dual, já que eles são ambos viáveis, tais que o valor primal é menor ou igual ao valor dual. Tá? Então, por isso, as soluções coincidem. E como é que a gente vai fazer isso? Reduzir o nosso sistema, tá? O nosso problema a Farkas. E aí a gente aplica o lema de Farkas. Por quê? Porque o lema de Farkas tem uma dualidade envolvida. Né? A gente falou que a semente estava lá dentro já. Tá? Ou a gente vai ter quando a gente tem um sistema, ou a solução daquele sistema, significa o lado direito está no cone gerado pelas colunas da matriz de restrição do sistema, tá? Ou tem um hiperplano separador que separa o vetor equivalente ao lado direito com os vetores que são as colunas da matriz de restrição, tá? Do lado esquerdo. Bom, então, como é que a gente faz isso? Vamos construir esse sistema aqui. Tá? Uma matriz A', um vetor B', tá? E as nossas variáveis agora são formadas por esse vetor xy. Tá? Isso aqui é semelhante à construção que a gente fez quando a gente provou o lema de Farkas 4, tá? Que era aquela versão com implicação afim, né? Que implicava um hiperplano. Tá? Como é que a gente faz isso? Bom, quem é a matriz A'? A matriz A' coloca a matriz A de restrição aqui dentro, tá? Matriz menos A. E aí depois coloca 0 e 0 na parte Y. O A transposto, o B transposto, o C transposto. Bom, o que a gente está fazendo aqui? Vai? Vamos olhar direito. Observa aqui quem é o nosso problema primal. Quem é o nosso problema primal e quem é o nosso problema dual. Tá? A gente vai codificar os dois problemas dentro de um sistema de desigualdades lineares. A gente fez algo parecido lá no fim da aula 2.
tá? Quando a gente estava lidando com equivalência entre otimização e viabilidade. Lembra disso? Pois é, a gente vai retornar a essa situação agora, tá? Então, é a mesma coisa. Detalhe aqui, o sistema está na forma padrão, com igualdade. O que a gente está fazendo é convertendo esse sistema para uma forma canônica, tá? E aí também está lidando com o problema aqui no Y, tá? Que já está na forma de desigualdade. E então, olhando para esse sistema aqui, na hora que você faz a multiplicação, a gente vai ter o quê? Bom, a gente vai ter que o AX vai ser menor ou igual a B. Vai ter que o menos AX vai ser menor ou igual a menos B. Aí vai ter o quê? Vai ter que o A transpor... Ops, deixa eu fazer isso aqui de novo. Vai ter que o A transposto Y, que é a mesma coisa que o Y transposto B, né? Quer dizer que o Y transposto A, tá? Isso aqui vai ser menor ou igual a quem? Vai ser menor ou igual a C. É isso, né? Isso. E aí vai ter o quê? Vai ter que o menos C transposto X mais o B transposto... Ops, tira isso aqui daqui. B transposto Y vai ser menor ou igual a zero, tá? Esse é o sistema que a gente está fazendo, né? Tá, então observa aqui essa primeira parte aqui, isso aqui vem do quê? Isso aqui é o primal, restrições do primal, tá? Essa segunda aqui é a restrição dual, né? Pode vir olhar aqui, tá? E aí aqui a gente tem exatamente o que a gente quer provar, né? Tá? Então, na verdade, isso aqui é a desigualdade trivial, tá? Que acontece para todo mundo. Isso aqui é a dualidade fraca, tá? Que a gente colocou aqui. Passa o C transposto X para o outro lado, vai ver que o B e Y é sempre menor ou igual ao C transposto X. Então, dualidade fraca que sempre vale, tá? Então, isso aqui, a gente acabou de construir um sistema, tá, para testar a viabilidade. Bom, a gente sabe o quê? A gente sabe que esse cara tem solução. Por quê? Porque a gente está supondo que o P e o Q são diferentes de vazios, tá? Isso aqui devia estar até escrito aqui, vai. Isso aqui é diferente de vazio, e esse cara aqui também é diferente de vazio, tá? Não coloquei ali, mas estava lá na hipótese, mas devia ter escrito na prova do mesmo jeito, tá? Então eles são diferentes de vazios. Então a gente construiu esse sistema, tá? Que é simplesmente viabilidade primal, viabilidade dual e folga e dualidade fraca, tá? E então tem aqui esse sistema linear aqui, ok? Bom, vamos fazer o quê? Vamos atribuir umas variáveis duais a esse sistema, tá? O P para a primeira linha, o Q para a segunda, o R para a terceira e o Mi para a quarta, tá? Porque, bom, isso aqui, obviamente, o resultado aqui é um vetor, outro vetor, e aqui é um inteiro, né? Um escalar. Um inteiro não, um real, tá? Então, bom, vamos aplicar o lema de Farkas-1 agora, nesse sistema que a gente acabou de construir, tá? Então, o que a gente sabe pelo lema de Farkas? Lembra lá, o lema de Farkas-1 é um lema que, numa versão de alternativas, tá? Ou a gente tem uma solução que mostra como combinar as colunas dessa matriz de restrição de forma cônica, que elas sejam equivalentes a esse B. O equivalente, no fundo, aqui vai. Na verdade, deixa eu falar de outra forma, que fica mais claro. De forma que esse vetor B aqui, ele vai estar dentro do cone gerado pelas colunas dessa matriz, tá? Então, é isso que a gente tem lá do lema de Farkas-1, ok? Então, pelo lema de Farkas-1, a existência de uma solução XY, aqui o x maior ou igual a zero, né?
tá? Porque a gente também tem isso ainda do nosso problema primal, tá? Equivale o quê? Equivale a veracidade da afirmação para todos a PQR maior ou igual a zero e o μ maior ou igual a zero, tal que isso aqui vale, né? Tá? Ou seja, o P transposto A menos o Q transposto A menos o μ vezes o C transposto tem que ser maior ou igual a zero. O R transposto A mais o μB tem que ser igual a zero. Tá? Lembra, o Y não é maior ou igual a zero. Portanto, quando a gente tem aqui as restrições envolvendo o Y, tem que valer a igualdade. Tá? No caso das restrições envolvendo x, como x é maior ou igual a zero, as variáveis são maiores ou iguais a zero. Tá? E então, combinando essas brincadeiras, ou seja, se isso a gente está reescrevendo o lema de Farkas, né? Então, o sistema aqui em cima ele tem uma solução xy, com x maior ou igual a zero. Se acontecer o quê? Para todo p, q, r e μ maior ou igual a zero, tá? Se vale isso aqui, então a gente tem essa consequência. Tá? Ou seja, tem que valer que P B menos QB mais RC tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, observa que isso aqui é o lado direito, né? Tá? E a gente está simplesmente multiplicando por essas variáveis aqui. Ok? Tá? Consequência do lema de Farkas. Tá? Que a gente sabe que existe uma solução, então a gente não precisa se preocupar com outro caso. Tá? Que se não fosse verdade, assim, seria o caso do hiperplano, então esse aqui teria algo menor aqui, né? Tá? Então, ok. O que a gente tem agora a respeito, então, dessas... Então, a gente tem que, supondo que isso aqui vale, tem que mostrar de verdade que isso aqui acontece, né? Ops, voltei muito agora, pera aí. Não sei ainda direito como isso acontece. Isso, então a gente vai observar esse caso aqui e tem que mostrar que isso aqui é verdade. Tá? Vamos ter dois casos, como de costume. Tá? Esse μ aqui, que é escalar, maior ou igual a zero. Em geral, assim, nessas provas, a gente tem que analisar o caso quando ele é zero e quando ele é maior que zero. Tá? Como a gente já fez lá no lema de Farkas 4. Okay? Então, de novo, seja lá o P e o Q, o R e o μ, não negativo satisfazendo 1. Tá? Então, essas condições aqui valem. Caso o μ seja igual a zero. Tá? Esse é o primeiro caso que a gente tem. Então, pega lá um x, vamos chamar de x0 e um y0, um x0 em P e o y0 em Q, que a gente sabe que eles existem porque são ambos não vazios. Tá? Então, a gente tem no fundo o quê? Botando, isso aqui só está colocando em evidência, né? Tá? Então, o P transposto menos o Q transposto A vezes o x0, a gente sabe que isso aqui é maior ou igual a zero. Tá? Sai daqui, né? O μ é igual a zero, nesse caso. E o y transposto a r é igual a zero. Tá? Novamente aqui, o μ é igual a zero. Tá? Então, combinando, bom, se isso aqui é maior ou igual a zero, isso aqui é igual a zero, a gente pode somar tudo isso aqui, né? Tá? Isso aqui é maior ou igual a zero. O que implica em essa parte aqui. Bom, AX0. X pertence a P, então, bom, a gente sabe que o AX0 vai ser igual a B. Tá? Pela definição aqui. Ops. Do poliedro. E a gente vai usar essa relação aqui também para o Y0. Tá? Então, é simplesmente isso que a gente está fazendo aqui. Então, isso aqui vira B, isso aqui vira o B, e isso aqui vira o C, né? Só que a gente tem lá que o C é maior ou igual a Y transposto A. Tá? Então, temos ali a relação exatamente no lado que a gente queria. Tá? Então, caso o μ seja igual a zero, tá tudo ok. Se o μ for maior que zero, tá? Aí o que a gente pode fazer é substituir. Então, o μ agora não desaparece,
mas a gente pode substituir o quê? Substituir o que a gente tem em 1 dentro de 2, tá. Então essa aqui é o que a gente quer mostrar, né, que é a parte 2, tá. A gente quer mostrar que esse negócio é maior ou igual a zero, ou como é que a gente faz isso? Bom, fazendo as substituições que a gente tem aqui em cima, tá. Então quem que é o B? Bom, coloca aqui o B em evidência, tá, então o P menos Q, o B, tá, mais o C transposto R, a gente pode dividir isso aqui tudo pelo 1000. Então, transforma o B no A, como a gente conhece, tá, e o C em A transposto, daqui que vem o sinal de desigualdade, tá, lembra que essa definição, uma pena que não cabe tudo na mesma página, né, tem que ficar indo e voltando, mas dá para, é só guardar na memória. Tá, então você faz a substituição aqui, e a gente obtém exatamente que esse lado, o primeiro termo do lado direito, com o segundo menos o segundo termo do lado direito transformado é igual a zero. Tá? Então o lado esquerdo é maior ou igual a zero, o que a gente queria mostrar. Tá? Então, pelo lema de Farkas, a gente sabe que existe uma solução para esse sistema, tá? Porque ele é viável. Então o lema de Farkas mostra que, olha, a condição lá que a gente tem a caracterização, né? C só C, tá? Tem uma solução C só C sempre que a gente tiver essa condição, então vale essa condição. Bom, a primeira condição é válida por quê? Porque a gente sabe que o sistema é viável, então tem que mostrar que vale a segunda. Tem dois possíveis casos. Quando aquele 1000 lá é maior ou igual a zero, quer dizer, maior que zero ou igual a zero. Tá? O caso igual a zero é bem trivial. O caso maior que zero também é simples, tá? É uma simples substituição do lado das hipóteses que a gente tem em 1, aqui dentro de 2, e substituição das variáveis baseadas na definição do poliedro primal e do poliedro dual, tá? Então, aí o resto é continha simples. Então, legal. Então vale o quê? Que o mínimo do C transposto X para o X em P é igual ao máximo do Y transposto B para o Y em Q. Tá? Então, é isso. Tá? Bacana, né? Tá? Então, legal. Então temos a prova do teorema da dualidade forte quando o poliedro primal está na forma padrão, certo? Bom, não é difícil perceber o quê? Que essa prova pode ser replicada para qualquer par primal dual que a gente tem, tá? Inclusive, é interessante provar isso para mais um caso, tá? Faz como exercício. Talvez eu até ponha um exercício desses na lista 2, tá? Mas aqui temos o caso que a gente provou, né? Poliedro primal na forma padrão, aí tem o poliedro dual, tá? Aí o poliedro primal na forma canônica, fica o poliedro dual, que seria na forma primal canônica, dual canônica, podemos chamar assim, tá? Aí tem aqui quando a gente troca o sinal da igualdade para maior ou igual, troca o sinal aqui para menor ou igual, tá? Observa aqui o que está acontecendo. Igualdade, variável y livre. Tá? Y aqui não tem sinal, né? É isso que está querendo dizer aqui. Tá? Aqui, menor ou igual, parece maior ou igual, mas o y agora tem que ser menor ou igual. Maior ou igual, troca por menor ou igual, mas o y também tem que ser agora maior ou igual. Tá? Aí quando passa para igualdade, x é igual, não tem, variável x não tem, é livre. A gente tem igualdade no dual e a variável y é livre.
Variável x é livre. Menor ou igual, se mantém menor ou igual. A gente tem igualdade no dual. X é livre no primal. X maior ou igual a B. A gente ganha no dual igualdade e o sinal se mantém. Tá? Então, é um belo exercício você parar o vídeo agora e olhar o que está acontecendo aqui. Tá? Tem um padrão aqui, tá? Por isso que eu estou querendo dizer. Tá? É conveniente ter isso em mente, é fácil derivar isso, dá para provar isso de forma semelhante ao que a gente fez aqui na prova anterior. Tá? Claro que assim vai mudar assim ligeiramente quem é o seu sistema, vai mudar ligeiramente quem você tem que a análise que você tem que fazer aqui, né? Tá? Mas isso todas essas variações aqui podem ser provadas, tá? De forma equivalente. Então isso mostra que, bom, para cada, a gente já sabia disso, para cada poliedro primal numa forma a gente tem um dual, e, bom, isso sempre vale, tá? Dá para provar de uma vez. É conveniente a gente fazer o quê? A gente analisar o que acontece com aquelas formulações genéricas, tá? Lembra que a nossa formulação genérica, a gente escolheu como se fosse à esquerda, né? Tinha lá as matrizes, que são as letras maiúsculas aqui, os vetores com as letras minúsculas. Então a gente tinha lá a minimização de AX, BY, CZ, com AX, DY, GZ menor ou igual a D, BX, EY, HZ igual a E, CX, FY, KZ maior ou igual a F. X maior ou igual a zero, Z menor ou igual a zero, Y livre. Tá? Aí construindo o dual, a gente tinha que era um problema de maximização em PQR, e ficava com uma maximização de PD mais QE mais RF, tá? O P transposto, o A, o Q, transposto B, o R, a transposto C maior ou igual a. O PD, não vou falar os transpostos aqui. PD mais QE mais RF igual a B, e o PG, QH mais RK menor ou igual a C. O P maior ou igual a zero, o R menor ou igual a zero e o Q livre. Né? Tá? Então isso aqui seria a formulação primal, esse aqui seria a formulação dual. Tá? E a gente consegue provar, usando o lema de Farkas novamente, uma prova bem parecida, tá? Só envolvendo mais variáveis, né? Que eles são iguais. Tá? E aqui, bom, para essa formulação genérica, a gente consegue colocar todos os problemas aqui dentro, né? Tá? Tem uma forma gráfica, digamos assim, da gente enxergar isso, que é bem interessante, né? Tá? Tem aqui um bloco de matrizes, as 9 matrizes, tá? As variáveis primais estão aqui em cima, as variáveis duais estão aqui do lado, tá? E aqui tem os vetores da função objetivo à esquerda e os vetores da função objetivo na direita dos duais, não? Aqui no primal eles são o vetor do lado direito, tá? Então se a gente pegar aqui e multiplicar o x, o y e o z, ficar ax mais dy mais gz menor ou igual a d, é o que a gente tinha lá, né? Tá? Aí o bx mais ey mais zh menor ou igual ao e. Tá? E a gente tinha que o x era maior ou igual a zero e o z maior ou igual a zero, e assim sucessivamente. Bom, quando você pega e multiplica o P aqui pelo A, o D e o G, vai ficar menor ou igual ao PD. Tá? O QB vai ficar igual ao E. E o RC, RF, RK vai ser maior ou igual ao F. Tá? E multiplicando as variáveis duais pelos vetores à direita, a gente tem a função objetivo do dual. Multiplicando as variáveis primais pelo à direita, a gente tem a função objetivo primal. Tá? E aqui estão os sinais das variáveis, tá? Quando as que são não negativas, as que são não positivas, as que são livres. Tá? E aqui a igualdade que a gente tem que respeitar quando no primal ou quando passa para o dual. Então, essa transformação aqui pode ser graficamente representada dessa forma. Tá?
É bem interessante ter isso de cabeça, tá? Guardar isso é extremamente útil em muitos casos, tá? Não é difícil porque você vê que ela é bem simétrica, né? E você pode ver que todas as representações que a gente fez aqui, bom, elas saem daqui de dentro, tá? E elas estão embutidas nesse formato. Bacana, né? Tá? Perguntas até aqui? Anota, vem fazer no atendimento, tá? Ah, a proposição, tá? Um exercício, é útil saber disso, tá? Que em espaços de dimensões finitas, é o nosso caso. Agora, o que aconteceu? A gente provou o teorema da dualidade forte para a programação linear, tá? A gente provou uma versão dele, a gente já tinha enunciado isso aqui lá na segunda aula, né? Tá? Agora a gente provou formalmente uma versão, e a gente viu que, olha, que no fundo não tem muita diferença ter provado uma versão, ter provado outras versões, tá? É só uma questão de usar mais variáveis e fazer as substituições corretas, tá? É tudo baseado no lema de Farkas. E a gente usou o lema de Farkas 1, tá? O lema de Farkas 1, a gente provou como a implicação foi uma consequência do teorema fundamental, aquele algoritmo que a gente apresentou. E vocês também devem ter provado na lista via Fourier-Motzkin. Tá? Então a gente tem duas provas até certo ponto desse resultado. Bom, se vale qualquer um desses pode ser provado, a gente pode provar o teorema da dualidade também para essa forma genérica. Não fizemos porque, bom, porque seria só, a gente só ficaria perdido num monte de variáveis extras aqui e substituições, tá? Não, é um bom exercício, mas não tem por que a gente fazer aqui em aula. E essa, essa forma gráfica é interessante, tá? Mas o fato é que se você, a partir de um primal, você tira o dual, tá? Espaço de dimensão finita. Se você tirar o dual do dual, o que você vai obter? Você vai obter um problema que é equivalente ao primal, tá? Pode ser o próprio primal, tá? Se você seguir as instruções à risca, tá? Você vai do primal para o dual e volta para o primal. Tá? Se você pegou o seu primal e fez transformações antes de você fazer o dual, tá? Por exemplo, eliminou desigualdades, colocando variáveis de folga, ou alguma outra coisa, tá? Quando você vai para o dual, quando você voltar do dual, você vai obter um primal que é equivalente ao original. Tá? Equivalente no seguinte sentido que você pode transformá-lo usando o inverso daquelas operações. Tá? Detalhe, primalidade e dualidade, as regras que a gente desenvolveu, elas são puramente sintáticas. Tá? Então, quando você transforma o primal, você vai obter um dual transformado. Tá? Mas eles vão ser sempre equivalentes. Se você converteu um primal no outro, você consegue converter um dual no outro. Tá? E vice-versa. Então, uh, mas vale a pena provar isso aqui. Tá? É bem simples. E um outro detalhe que é bom saber, no fundo, dá para provar uma coisa um pouco mais, um resultado geralmente mais fraco, tá? O que a gente provou foi que quando tanto o problema primal quanto o dual, eles têm soluções viáveis, tá? Então, o mínimo é igual ao máximo, tá? Dá para a gente relaxar isso e provar no caso de quando um deles é inviável e o outro é ilimitado, tá? Ainda é possível provar que o ínfimo é igual ao supremo, tá? Lembra que a gente argumentou isso com relação à desigualdade quando a gente falou de novo, quando a gente falou na aula passada em dualidade fraca, tá? A gente consegue transformar aquela desigualdade em igualdade, tá? A gente não vai fazer isso aqui porque a gente não vai precisar isso nesse curso. Tá? Se a gente precisar, pode assumir a igualdade. Mas a gente vai ficar trabalhando com o mínimo aqui e o máximo aqui. Acho que em todos os casos que a gente for tratar. Tá? Mas é possível. Tá? Obviamente, essa relação aqui não faz sentido quando ambos os problemas são inviáveis. Né? Quando ambos os problemas, tanto o primal quanto o dual, forem inviáveis, essa relação não vale. Aliás, alguém já. Isso é um exercício que eu tinha deixado aberto lá de trás. Alguém achou já um problema, um par primal dual em que ambos são inviáveis? É um bom exercício, tá? Você pode fazer isso num espaço de dimensão pequena, tá? Você não precisa de mais do que 2 ou 3 variáveis.
Pensa lá, é interessante, tá? Ó, aqui só está falando que o do inviável é infinito, né? E o sup do viável é menos infinito. Ok. Lá, 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 lá. E, e acho que, tá ok. Interpretações de dualidade, tá? A gente mostrou aqui dualidade de uma forma puramente sintática. A gente já tinha dado a interpretação da dualidade como se fosse limitantes, né? Tá? Superiores ou inferiores, dependendo do par de problemas existentes. Tá? Tem uma interpretação física para a dualidade, tá? Em problemas tridimensionais, em R3. Tá? Você pode encontrar ela no nosso livro do Matusek Garner. Eu não vou, é bem interessantezinha, eu não vou fazer ela agora aqui, eu vou postergar essa interpretação para depois que a gente tiver o simplex. Tá? Uma outra visão geométrica parecida, tá? É feita lá também no nosso outro livro, o Bert-Sickas-Tsitsiklis. Aliás, o Bert-Sickas-Tsitsiklis, ele faz a mesma do Matusek Garner, e depois ele faz uma outra também envolvendo folgas complementares. Tá? E a gente vai deixar isso, então, um pouco mais para frente. Em modelos econômicos, as variáveis duais ótimas, tá? Elas são interpretadas como os custos marginais. E a gente vai voltar a falar nisso depois do simplex e principalmente quando a gente for fazer análise de sensibilidade. Tá? Se você quiser se adiantar, o tratamento tem lá no Bert-Simas Tsitsiklis, tá? E a dualidade em otimização linear é um caso particular de dualidade de Lagrange. Tá? E dualidade de Lagrange ocorre muito em otimização não linear e sistemas dinâmicos. Dualidade de Lagrange, tá? Dos multiplicadores de Lagrange, a dualidade, ela é uma generalização disso. Ou melhor dizendo, dualidade em programação linear é um caso particular. Tá? Então, mais para frente, a gente volta com a interpretação da dualidade de Lagrange. A gente vai precisar disso quando for cobrir o método de pontos interiores. Tá? Então, a gente vai falar disso mais para frente. Se você quiser olhar essa ligação de Lagrange com a dualidade de dimensão linear, ela é feita lá na primeira página do capítulo 4, que é o capítulo de dualidade, no Bert-Simas Tsitsiklis, tá? Então, é interessante ter essas visões. Ok? E agora a gente vai fazer uma aplicação de dualidade forte, tá? Que são os jogos em matrizes. Tá? Dois jogadores, soma nula. Algo bem interessante. Conhecido como two-person zero-sum games, né? Finitos, tá? Finite. Que é basicamente a aplicação, não sei se original não é a aplicação original, mas é onde o teorema de dualidade primeiro surgiu lá em 1920. Mas foi provado de uma forma bem diferente, tá? Por John von Neumann. Mas, de novo, aqui a gente vai falar, aqui a gente vai usar só como uma aplicação de dualidade forte. Tá? Aí a gente vai usar um joguinho só particular de exemplo. Von Neumann fez uma teoria muito mais geral do que isso. Tá? Eu falo um pouquinho, a gente pode falar um pouquinho dela, a respeito dela depois. Ok? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouco sobre a existência, tá? A existência e o cômputo de equilíbrio de Nash para estratégias mistas em jogos finitos com soma zero entre dois oponentes. Tá? Um monte de termos aqui. A gente vai ter que abrir e entender o que isso está querendo dizer, né? Bom, dois oponentes significa que só vamos ter dois jogadores, tá? Que o jogo é finito, então o número de estratégias vai ser finito, tá? Nesse caso, estratégias puras, tá? E o jogo termina, ele tem um tempo finito. Soma zero significa que o que um jogador ganha, o outro perde, tá? Tipo, se os pontos que um jogador ganha vêm do outro, tá? Então, não existe assim uma fábrica de pontos ou um sorvedor, uma fonte de pontos, um sorvedor de pontos, tá? Pontos pode imaginar até que é dinheiro, tanto faz, é um valor, mas é um pagando para o outro, tá? Como se fossem apostas. Sai do bolso do perdedor, entra no bolso do ganhador. E, bom, a gente vai definir o que são estratégias puras e depois de estratégias mistas, tá? E também vai definir o que é essa história de equilíbrio de Nash, tá? Mas o ponto é que em jogos, em jogos de duas pessoas com soma zero, tá? Casos finitos, tá? Sempre existe equilíbrio de Nash para estratégias mistas. Tá? Isso é
talvez o resultado que a gente vai mostrar aqui. Bom, então 2 jogadores, como clássico, vamos chamá-los de Alice e Bobs, tá? Alice tem um conjunto de M estratégias e Bob tem um conjunto de N estratégias, tá? E supõe que esses conjuntos têm pelo menos uma unidade, tá? Eles não precisam ser iguais nem do mesmo tamanho, tá? Interessa que Alice tem pelo menos Alice tem pelo menos uma e o Bob tem pelo menos uma, tá? O jogo é descrito por uma matriz, tá? Com M linhas e N colunas, que a gente chama das matrizes de payoffs, tá? O que significa isso? Bom, a entrada, a IJ, tá? É o ganho de Alice e a perda do Bob, tá? Ou seja, quando Alice escolhe a estratégia pura I e o Bob escreve a estratégia pura J, tá? O que é uma estratégia pura? É escolher uma estratégia simples dentro do conjunto deles, tá? Então Alice escolhe uma, Bob escolhe uma, isso é uma estratégia pura, e aí eles jogam um contra o outro, e aí a gente olha na matriz lá a entrada AIJ, tá? Se o valor AIJ for positivo, então Alice recebe aquele valor e o Bob perde aquele valor, tá? Se o valor for negativo, então a Alice que vai perder aquele valor e o Bob que vai ganhar menos o valor absoluto daquilo, né? Menos aquele valor, tá? Então, essa é a convenção. Tá? Detalhe, a matriz A, que é a matriz de payoffs, tá? A matriz de ganhos, ela não precisa ser simétrica, tá? Então, ela não precisa ser nem quadrada, né? Tá? Observa aqui. E mesmo que a matriz seja quadrada, ela não precisa ser simétrica, tá? Muito abstrato? Vamos dar um exemplo disso, tá? Mas o ponto é que todo jogo com o que nós estamos lidando nessa sessão, ele pode ser descrito desse jeito, tá? É uma matriz, tá? Todo jogo de duas pessoas soma zero, pode ser representado por uma matriz desse tipo de payoffs e toda matriz representa um jogo, tá? Então, toda matriz real representa um jogo entre dois jogadores, tá? Então, um exemplo, vamos usar o clássico lá, o papel, pedra, papel, tesoura, né? O Rock, Paper, Scissors ou Rochambeau. Tem aqui alguns vários nomes. Como é que isso funciona? Bom, o Alice e o Bob, cada um vai escolher uma opção, né? Essa opção é uma estratégia, tá? Que eles têm. Quais são as possíveis estratégias? Cada um deles vai escolher entre, eu vou colocar uma pedra, ou eu vou colocar um papel, ou eu vou colocar uma tesoura, tá? Então isso é uma estratégia pura. Cada um vai escolher um e somente um desses três elementos. No caso aqui, os dois têm o mesmo número de estratégias, né? 3 estratégias possíveis, cada um, estratégias puras, tá? E eles anunciam simultaneamente, tá? A empate em caso de igualdade, por exemplo, os dois colocaram papel, deu empate. Os dois colocaram pedra, deu empate. Os dois colocaram tesoura, deu empate. Em caso contrário, a vitória é declarada baseada nessa relação de dominância cíclica aqui, né? Por exemplo, as tesouras ganham do papel, porque a tesoura corta o papel. O papel ganha da pedra porque o papel embrulha a pedra. E a pedra ganha da tesoura porque a pedra amassa a tesoura. Tá? Então, essa é a relação. Tá? A parte que deixa o jogo um pouco mais interessante é que não existe um elemento que realmente seja dominante em todos os outros, né? Tá? Então, por quê? Porque senão, obviamente, você iria para aquele elemento dominante. Tá? Parênteses aqui, tem variações disso, né? Tem a extensão, por exemplo, para pedra, papel, tesoura, Lagarto e Spock, tá? Onde ainda tem uma uniformidade em dominância. Tá? E eu lembro que quando eu era bem menor, alguma pessoa veio com a história que você tinha uma agulha. Tá? Mas a agulha, ela perdia da pedra, ou seja, a pedra batia na agulha, a tesoura batia na agulha e a agulha só batia no papel. Então, ou seja, você vê que a agulha, numa estratégia, se você está buscando uma estratégia vencedora, você nunca jogaria isso, né? Tá? Então seria um elemento fraco. Fechando parênteses. Então,
antes de abrir outro, tá. Então o jogo é interessante, porque tem um equilíbrio entre as estratégias, tá. E apesar da gente agora abro um outro parênteses, apesar da gente, sei lá, eu jogava isso aqui quando criança, talvez vocês também, mas o fato é que tem um campeonato mundial disso aqui, tá. Onde as pessoas vão para jogar isso, e é uma guerra psicológica séria, tá. Obviamente é onde você pode explorar, né. E eles vendem um livro com explicando como jogar o jogo e talvez estratégias para você tentar desestabilizar o seu oponente, nunca vi o que está escrito nesse livro, mas é curioso isso, tá. Fecha parênteses. Então esse aqui vai ser o nosso jogo de exemplo, tá. Bom como qualquer outro. Bom, principalmente bom para o o caso que a gente vai fazer aqui, porque ele ilustra 2 características que a gente quer, tá. Ah, então como é que a gente descreve esse jogo, numa matriz? Bom, tem lá as 3 estratégias, tá, pra Alice. A Alice, ela é a jogadora das linhas, tá. E o Bob, por exemplo, das colunas, tá. É muito comum nos textos você ter lá o jogador de linhas e o jogador de colunas, tá, o role player e o column player. Então, tem lá as entradas, se ambos colocarem pedra, dá um empate, então 0. Ambos colocarem papel, empate, 0. Ambos colocarem tesoura, 0. Então a gente tem zeros na diagonal, tá. Nesse caso, a matriz é antissimétrica, tá. Então, se a Alice colocar papel e o Bob pedra, a Alice ganhou, tá, então ela ganha 1 ponto. Se a Alice colocar tesoura e o Bob colocar pedra, ela perdeu, tá, então -1. E aí, assim sucessivamente, todas as demais entradas, né, da matriz. Deixa o Bob aqui, tá, fazem sentido, tá, a matriz está corretamente preenchida. O que a gente observa, a respeito do jogo? A simultaneidade é importante, né, tá, como a gente falou aqui que, eles anunciam simultaneamente, eles escolhem a estratégia e anunciam simultaneamente. Eles falam assim: "Rochambeau", e colocam a mão lá, tá. Porque, bom, obviamente, se a Alice revelar a estratégia primeiro, o Bob adapta e sempre escolhe algo que ganha, né. Tá, essa é a parte interessante. Sempre tem, né, tá, por causa dessa não existência de dominância aqui, tá. Então se o Bob tiver informação do que a Alice lançou, se ela for um pouquinho antes dele, ele pode atualizar a estratégia dele pura e ganhar dela, tá. Sempre tem uma forma dele ganhar, tá. Então o ponto aqui é, será que tem uma forma sempre da Alice se proteger? Se ela quiser ir primeiro? De forma pura, não, tá. A gente tem que introduzir a história mista, tá. E a gente vai deixar isso claro, o que é. Então, bom, se o Alice se o Bob trapacear, né, jogar depois da Alice, ele pode sempre ganhar o jogo, tá. E detalhe, fizeram a Universidade de Tóquio fez um jogador com braço mecânico, que envolve uma câmera de alta velocidade, né, tá, que simplesmente e um braço também que se move em alta velocidade, que ele consegue trapacear em milissegundos, uma coisa assim, e sempre ganha o jogo, tá. Obviamente, para estratégias puras, é só via trapaça que realmente dá para você sempre ganhar isso aqui, tá. Hã, cada jogador tenta naturalmente se proteger, né, tá, então suponha aqui que não vai ter trapaça, tá. Do pior caso, tá, ou seja, tentando fazer a escolha, o pior caso seria a escolha mais danosa, né, tá, então você sempre tenta jogar achando que, tentando se proteger do seu oponente. Observe que nesse jogo em particular não tem muito o que você fazer, né, nessa história da pior estratégia, mas você tenta imaginar que, se ele jogar aquilo eu tenho que jogar isso, se ele jogar aquele outro eu tenho que jogar esse outro, tá, e por aí vai. Nesse caso, como não tem dominância, tá, essa história não tem dominância, que não tem equilíbrio de Nash aqui para estratégias puras, tá. Então, mas você sempre tenta se proteger no pior caso. Para Rochambeau, não dá, se a estratégia for pura. E, o que significa isso? Que observa aqui, se a gente voltar aqui para a matriz agora, tá, observa que a gente não tem uma entrada AIJ, que ao mesmo tempo ela é o mínimo na linha e é o máximo na coluna.
tá? Isso não acontece, né? Por quê? Bom, por causa da estrutura do jogo, tá? O jogo tem uma relação de dominância cíclica, tá? Sim, não tem realmente um elemento que domine os outros, tá? Ou vai mais do que isso, tá? Equilíbrio de Nash é um pouco mais do que isso que eu tô falando, não é só uma questão de dominância. Tá? A questão de dominância, obviamente, implica um equilíbrio de Nash. Não, mas a gente podia ter uma situação lá dentro que não domina ninguém e também não é dominado, mas representa um ponto de equilíbrio, um ponto estável, tá? Essa é a verdade da história. Para estratégias puras, ou seja, tem que escolher somente uma delas, não existe nesse jogo, tá? Para qualquer elemento que a gente pegar aqui, tá? Porque pensa assim, pensando no pior caso, a Alice tenta se proteger no pior caso. Isso significa o quê? Ela vai jogar, o Bob é o oponente dela, tá? Então ela vai tentar minimizar o quanto ela perderia para o Bob. E ela quer obviamente maximizar o quanto ela vai ganhar, tá? Então ela vai minimizar o risco e aí vai maximizar o ganho dela, ok? E o Bob obviamente vai fazer o contrário. Quando tem uma forma dela fazer isso e os dois fazerem isso ao mesmo tempo, tá? Se protegerem, a gente tem um equilíbrio de Nash. Tá? Na matriz aqui a gente acha uma entrada que ela minimiza o mínimo das linhas e vai ser o máximo das colunas. Nessa matriz isso não acontece. Tá? Para equilíbrios, para estratégias puras, não acontece. Então tá aqui a história do equilíbrio de Nash. Tá? Para dois jogadores, o que significa? É um par de estratégias, tá? Um para cada um, que formam as melhores respostas que cada jogador pode ter contra seu oponente. Tá? De outra forma, não é possível para um dos jogadores melhorar a sua resposta, ou seja, melhorar o seu payoff de maneira unilateral e independente do seu oponente. Lembra, o jogo aqui não é cooperativo, tá? Significa o quê? Significa que um ponto é um equilíbrio de Nash, porque você não tem nenhum ponto que a Alice naquele que não tem nenhum ponto além daquele que, por exemplo, qualquer um dos jogadores pode mudar sem que o outro mude e melhorar a sua estratégia, melhorar o seu payoff, tá? Isso não acontece. Então, o equilíbrio de Nash, de certa forma, ele resolve o jogo, tá? Indicando aos jogadores a melhor forma de jogar, tá? A melhor forma de jogar no seguinte sentido: estão ambos se protegendo da melhor forma possível, tá? Eles estão minimizando a perda e tentando maximizar o ganho simultaneamente. Tá minimizando a perda porque estão minimizando o dano da estratégia do oponente. E dado que eles acharam as estratégias deles que minimizam o dano do oponente, eles estão pegando aquela que é melhor para eles. Tá? Lembra, a matriz não precisa ser simétrica nem antissimétrica. Tá? Na inexistência dos equilíbrios com estratégias puras, que é o caso aqui, vai. A gente não, você pode procurar, não tem equilíbrio para essas estratégias puras. O que a gente faz? A gente pode mudar o jogo um pouquinho, tá? Introduzir o que a gente chama de estratégias mistas, tá? Que são, em vez de usar simplesmente uma escolha, 1, 2 ou 3, a gente passa a atribuir distribuições de probabilidades, tá? E essas distribuições de probabilidades, muitas vezes, elas são não uniformes. Tá? O que significa isso? Significa que, em vez de jogar ou pedra, ou pedra, ou tesoura, ou papel, tá? Contra o Bob, o que a Alice vai fazer é que ela vai atribuir uma probabilidade P1, uma probabilidade P2 e uma probabilidade P3 para cada um desses. Tá? E P1, P2, P3, aqui é P3, tá? Não precisa ser um terço, um terço, um terço, tá? Se for é uniforme, mas ela pode enviesar essas probabilidades para onde ela acha que deve, tá? E o Bob vai fazer a mesma coisa, tá? E aí, em vez de, bom, a gente não vai ter claramente então uma forma determinística quem ganhou de quem, mas a gente pode calcular, já que tem probabilidades envolvidas, a gente pode calcular o quê? Pode calcular a esperança do payoff, né? O expectation, tá?
Tipo, ver então, na média, qual é o payoff esperado, tá? Se eles jogassem várias vezes esse jogo, qual seria a média, o valor esperado do jogo, tá? Então, e aí a estratégia é mista, porque a estratégia mista é isso, porque você está jogando um misto das estratégias puras que você tem, tá? Você está fazendo um blending. Observe que isso é uma combinação convexa, né? Tá? O que a gente tinha antes aqui é que a gente tinha variáveis binárias, tá? É 0, 1 para tesoura, é 0, 1 para o papel, é 0, 1 para a rocha, tá? E simplesmente a gente pode, uma delas só podia valer 1, todas as demais duas tinham que valer 0, tá? E agora o que a gente está fazendo não é o quê? É que a gente tem aqui uma variável entre 0 e 1, contínua, para cada uma das possibilidades, tá? Então, assim, todas as variáveis são maiores ou iguais a 0 e a soma delas tem que ser menor ou igual a 1, tá? Então, a gente está jogando agora uma combinação convexa das estratégias, tá? E a combinação convexa pode ser enxergada como um vetor de probabilidades, né? Tá? E com isso a gente falou uma coisa que faz tempo que eu queria falar nesse curso, tá? Que combinação convexa pode ser enxergada como probabilidade e vice-versa, tá? Probabilidades podem ser enxergadas como combinações convexas. E aqui no caso a gente sabe até quem são os geradores, né? A gente só tem aqui três variáveis, tá? Então, isso aqui tem uma relação muito tênue, bem simples, mas já bastante interessante com poliedros inteiros, tá? E relaxamentos contínuos. Mas isso a gente fala um pouco mais para frente no curso. Ok? Então, a variação, tá? A generalização que a gente pode fazer do jogo consiste em, bom, então agora cada jogador escolhe não uma estratégia pura, mas uma distribuição de probabilidade sobre as suas estratégias puras. Tá? Isso é o que a gente chama de uma estratégia mista. E anuncia a seu oponente. E a parte interessante, agora pode ser simultâneo ou não. Tá? Observe que isso aqui, obviamente, a gente tem que vai ter que provar. Tá? O ponto é o seguinte, se Alice e Bob estiverem jogando com estratégias mistas, eles precisam ainda jogar simultaneamente? Ou será que a Alice pode jogar primeiro? Ou o Bob pode jogar primeiro? Tá? A pergunta é, tem uma forma, usando estratégia mista, que a Alice pode se proteger do Bob? Tipo, mesmo que o Bob queira trapacear? Ou vice-versa? Tá? E essa é a parte surpreendente. Sim, tem. Tá? Se a Alice estiver jogando com estratégias mistas e o Bob também, a Alice sempre pode se proteger. Tá? O Bob pode fazer besteira e a Alice pode ganhar, tá? Se ele fizer besteira. Mas se ela jogar da forma ótima e o Bob jogar da forma ótima, tá? O que acontece é que a Alice pode se proteger desse cheating do Bob. Tá? Ela pode anunciar os resultados dela antes e seria equivalente a ela anunciar simultaneamente com o Bob. Tá? Por quê? Porque em two-person zero-sum games, com mixed strategies, estratégia mista, a gente sempre tem a existência de um equilíbrio de Nash. Tá? Então, voltando aqui, a Ali escolhe um vetor m-dimensional de probabilidades. Então, para cada estratégia pura que ela tinha, lembra, ela tinha m, tá? Aí ele escolhe lá um vetor x1, x2, xm, tal que as entradas xi somam 1 e são todos maiores ou iguais a 0. Tá? O Bob faz o mesmo, só que o vetor dele é n-dimensional. Tá? Então, o x e o y são as estratégias mistas de Alice e o Bob, respectivamente, né? Tá? Então, aqui está voltando o pertence aqui. É um typo aqui. Tá? Então, o que a gente tinha antes para a estratégia pura é que o x pertencia a 0, 1, né? E só podia 1. E o y também. Agora a gente relaxou. Tá? E eles ainda tem que somar 1. Então, a gente tinha lá uma situação binária inteira e agora a gente está num relaxamento contínuo. Tá? Antes, cada um deles tinha Alice tinha M e Bob tinha N estratégias. Finito. Agora existem infinitas estratégias mistas para cada um, né? Tá? Existem infinitos vetores aqui, x e infinitos vetores y. Tá? Só uma questão deles determinarem qual que eles vão escolher. Tá? E bom, então qual é o problema agora, obviamente? O problema é determinar o x e o y, né? Tá? Como é que a Alice determina o x dela e o vetor x e como é que Bob determina o vetor y dele. Tá? Esse pode ser o problema.
Bom, para isso a gente tem que entender um pouco melhor o jogo, tá? Qual é o objetivo agora? O objetivo tem que ser ajustado, né? Porque agora não faz muito sentido a gente falar em quem ganha, perde, tem que falar no payoff esperado, tá? Seria aquele. Se eles jogassem isso um número finito, mas muito grande, tá? De rodadas, qual seria o payoff esperado por Alice, digamos assim? Quanto seria isso? A gente esperaria que ela ganhasse, tá? Positivo, se a resposta fosse negativa, que ela perdesse, né? E o contrário para o Bob, tá? Então, se os vetores x e y que vão ser determinados, né? Se eles são distribuições de probabilidades, tá? Sobre o quê? Exatamente sobre as linhas e as colunas de A, tá? Então, se P for uma variável aleatória que representa o payoff, que é o ganho, né, de Alice, o que a gente vai ter? A esperança de P quem é? Bom, a gente tem que somar sobre todas as possíveis linhas da matriz, todas as possíveis colunas da matriz, que vai ser o quê? O valor daquela entrada, tá? Das estratégias mistas. As estratégias mistas, as estratégias puras. O número de estratégias puras não mudou para nenhum deles. Os payoffs não mudaram. O que eles estão fazendo é que eles estão jogando de maneira mista. Tá? Então a gente tem que ponderar os payoffs. Tá? Então a esperança é exatamente o valor do que a Alice ganharia numa estratégia pura IJ, vezes o que? A probabilidade dela jogar a estratégia pura I e o Bob jogar a estratégia pura J. Tá? Só que detalhe, eles jogam de maneiras independentes. Né? Tá? Isso aqui é uma distribuição conjunta de probabilidade para os dois, só que a Alice aleatoriza a escolha dela independente da aleatorização do Bob. Tá? Eles são oponentes. Então, as escolhas aqui, isso aqui é uma variável aleatória, isso aqui é outra variável aleatória, e essas variáveis aleatórias são independentes, tá? São eventos independentes. Tá? Então, a gente pode separar essa distribuição de probabilidade conjunta, ela é separável, né? Entre a distribuição de probabilidade de Alice vezes a distribuição de probabilidade do Bob, tá? O valor das probabilidades. Tá? Simplesmente o produto das marginais é exatamente a distribuição de probabilidade completa. Tá? São independentes, né? Então, bom, isso aqui é simplesmente o quê? A probabilidade de Alice jogar I, exatamente a probabilidade XI, tá? Que foi atribuída. E a do Bob jogar J é a probabilidade de YJ. Tá, então, no fundo, a esperança é o valor dessa soma, que nada mais é do que a gente pegar o vetor X, multiplicar pela matriz A e multiplicar pelo vetor Y, né? Tá? Então, a esperança do ganho de Alice é dada por X transposto a Y. Legal, né? Tá simplesinho. Bom, o que a gente faz com isso? Bom, essa é a esperança do jogo. Quando a gente tem os vetores x e y determinados, tá? Mas o que a gente quer é exatamente determinar o x e o y, né? Tá? Então tem dois lados na história aqui, tá? A gente tem a Alice e tem o Bob. A Alice vai tentar jogar de maneira ótima para ela e o Bob vai tentar jogar de maneira ótima para ele, né? É isso que vai acontecer, tá? Então a Alice vai ter que decidir na estratégia X. Ela espera o quê? Ela espera, obviamente, que o Bob vai usar o seu melhor contra-ataque. Tá? Por quê? Porque seria meio. Ela podia achar também que o Bob aqui vai jogar de uma forma boba, ele vai cometer um monte de erros, então vai ser fácil eu ganhar. Ela podia fazer isso, mas obviamente ela não ganha nada fazendo isso, porque o Bob é um cara esperto. Tá? Ela sabe disso. Assim como o Bob sabe que a Alice é esperta. Tá? Então, eles vão tentar definir a estratégia deles, esperando que o oponente deles é um bom jogador, racional, tá? Ou seja, que vai jogar de maneira ótima, tá? Então, obviamente, o que o Bob, o que ela espera que o Bob faça? O que ela espera que seja o melhor contra-ataque? Bom, se a Alice ganhar, o Bob vai pagar para ela, certo? O jogo é assim que funciona, soma zero. Então, ela espera que o Bob vai jogar uma estratégia que vai minimizar o payoff. Ou seja, ela espera que o Bob vai determinar uma estratégia Y de forma a minimizar a quantidade que ele tem que pagar para ela. Tá? E, naturalmente, dentro
dessas possibilidades, tá, o Bob vai tentar minimizar o que ele vai ganhar, mas é assim, esse ele vai fazer do lado dele, tá, o que ele conhece. Observe que, assim, a informação do jogo é perfeita, não tinha falado disso até agora, mas vale a pena falar, que é o quê? O Bob conhece as estratégias de Alice e a Alice conhece as estratégias de Bob, tá? Ou seja, a matriz A é conhecida dos dois, tá? O que a Alice não sabe são as probabilidades que o Bob vai atribuir a cada uma das estratégias que ele tem. Assim como o Bob não sabe a probabilidade que a Alice vai atribuir às estratégias que ela tem, tá? Mas eles sabem quais são os conjuntos de estratégias do oponente. Então o Bob vai olhar na matriz, ele vai tentar montar para ele uma estratégia que minimiza o quanto ele vai pagar para a Alice. E aí, obviamente, a Alice, esperando que ele vai fazer isso, ela vai tentar montar uma estratégia que maximiza o ganho dela. Tá? Ou seja, então para a Alice, o jogo vai ter o quê? Vai ter um valor alfa. Tá? Na hora de decidir o x e o y, ela vai decidir para um valor alfa tal que ela vai maximizar em x o que o Bob vai maximizar em y. Tá? Do x transposto a y. Tá? Isso pode ser ainda interpretado como se a Alice joga primeiro e o Bob joga segundo. Tá? Então a Alice aqui, ela vai determinar o x dela, achando que o Bob vai determinar o y dele. Tá? De forma, o Bob quer minimizar o payoff e ela quer maximizar o payoff em cima da minimização do Bob. Tá? É como se ela mostrasse primeiro. Bom, o Bob vai fazer, obviamente, o contrário. Tá? Ele espera que a Alice vai tentar maximizar o payoff dela na estratégia X. E ele quer arranjar uma estratégia para ele que minimize o quanto ele vai ter que pagar. Tá? Então, o beta, que é o valor do jogo do Bob, vai ser o quê? Ele vai minimizar o Y dele, baseado em cima da maximização da Alice. Tá? E a gente também pode interpretar isso como se o Bob jogasse primeiro e a Alice em segundo, nesse caso. Tá? Então, para a Alice, o jogo é um max-min, para o Bob, o jogo é um min-max. Tá? E, obviamente, aqui o payoff é o mesmo, né? Tá? Porque o payoff independe de como eles acham as estratégias. Dado que tem estratégias, o payoff é aquele ali. Então, como eles determinam as estratégias, para a Alice é um jogo de max-min, para o Bob é um jogo de min-max. Bacaninha isso, né? Tá? Bom, duas coisas. Naturalmente surgem duas perguntas nesse momento, né? Primeiro, tem como a Alice achar esse X dela e determinar um valor para esse alfa? E tem como o Bob achar o valor desse beta e determinar um valor, uma estratégia Y mista dele, tá? Bom, tem. Aqui a gente pode até parametrizar, né? Como se fosse o alfa de Y e o beta de X, tá? Aí a gente simplifica um pouco isso aqui. Isso vira um problema de otimização linear, tá? Em ambos os casos. Tá? Então a gente consegue fazer isso. Um pouco mais do que isso, e o que é surpreendente, é que não, o alfa é igual ao beta, tá? Sempre. Tá? Isso foi o que o von Neumann provou lá atrás. Que para qualquer matriz, tá? Com pelo menos uma linha e uma coluna, tá? De forma que o x e o y são distribuições de probabilidades, tá? O max-min é igual ao min-max. Ou seja, o que Alice enxerga é igual ao que o Bob enxerga. Supondo que os dois estão jogando estratégias ótimas e confiando que o jogador deles, o oponente deles é racional. Tá? Então, de novo, von Neumann provou isso aqui para jogos muito mais gerais do que esse que a gente está fazendo aqui, tá? A gente está fazendo um que é basicamente dualidade forte, a gente já sabe. Tá? Ou seja, em outras palavras, o que esse teorema está querendo dizer para a gente? Olha, estratégias mistas ótimas sempre existem para ambos os jogadores. Ou seja, jogando de forma mista, os dois jogadores podem achar estratégias ótimas, que são aquelas assim que é a melhor para eles, no sentido que é a melhor defesa que eles conseguem oferecer contra o oponente e ainda maximizar ou minimizar o lado deles, tá? Dependendo
A Alice está jogando como linhas aqui, então ela é a maximizadora, tá? O Bob está jogando como colunas, então ele é o minimizador, tá? Então, porque lembra, se o valor lá da posição A e J for positivo, ele vai para a Alice, o Bob que paga, né? Tá? Então é por isso. Então, para o Bob é ao contrário. Se o IJ for menor que zero, então aí vai para o Bob. Então o Bob tem que ser um jogador é um minimizador. E a Alice é a maximizadora. Tá? Bom, para um x e y ótimos, tá? Bom, a gente sempre tem o quê? Bom, como o m e o n são maiores ou iguais a 1, e x e y aqui vão ser distribuições de probabilidade, tá? Então, os problemas sempre são viáveis. Tá? Então eles sempre têm, e inclusive eles têm solução ótima. Tá? Então o ínfimo, o supremo, eles são atingidos como mínimos e máximos. Tá? Então, para essas estratégias ótimas, tá? X estrela, Y estrela, o X estrela, A, Y estrela é o payoff esperado do jogo, tá? Que a gente chama do valor do jogo. Tá? O valor do jogo é quando ambos jogam de maneira ótima, tá? Confiando que seus oponentes são racionais. Ou seja, também vão jogar de maneira ótima. Tá? E o par, a X estrela, Y estrela é um equilíbrio de Nash. Tá? No seguinte sentido que eles jogaram de maneira ótima. Tá? Então, não tem como um deles melhorar unilateralmente o seu payoff. Tá? Pode ser que se os dois mudarem a estratégia mista, eles consigam melhorar. Tá? Mas sozinhos, não. Tá? O máximo que vai acontecer é eles obterem um valor de jogo melhor. Tá? Nesse caso aqui, como o jogo é soma zero, então não. Tá? Você achou um equilíbrio de Nash, então, olha, o valor do jogo é aquele ali. Tá? Não tem como melhorar unilateralmente. E qualquer mudança que eles façam vai ser a mesma coisa. E a ordem que eles jogam não importa. Tá? Ou seja, eles podem jogar simultaneamente, Alice pode jogar antes, o Bob pode jogar antes, tá? Tanto faz. Eles estão jogando com a melhor estratégia contra os seus oponentes, tá? Então, isso virou a ser o objetivo do jogo agora, tá? Então a Alice não quer só maximizar o ganho dela, ou o Bob minimizar o ganho dele, tá? Eles querem, obviamente, fazer isso, mas, assim, se protegendo também contra o oponente, tá? É uma situação ligeiramente diferente, né? É uma função objetiva um pouco mais elaborada. Tá? Mas isso é equivalente a, nesse caso, para jogos sobre matrizes, né? Duas pessoas soma nula, isso é equivalente à otimização linear. Tá? E equivalente à dualidade forte, na verdade, tá? Mas a gente só vai provar como consequência. Tá? No seguinte sentido, que se a gente assumisse um negócio desse, a gente conseguiria provar a dualidade forte também. Tá? Mas a gente só vai fazer um dos sentidos. Nesse curso. Então a gente começa pelo lado esquerdo. Tá? O lado esquerdo tem lá o Max-Min, né? O lado esquerdo é o lado do Max-Min. Tá? Vamos analisar o que é aquilo ali. Tá? O ponto é o seguinte, a gente observa que a Alice vai escolher a aleatorização dela para o X. Tá? Mas o Bob não está precisando, enquanto a Alice está definindo a aleatorização dela, o Bob não precisa aleatorizar a escolha dele. Tá? Ele poderia simplesmente o quê? Ele poderia simplesmente computar o payoff esperado de cada estratégia pura e escolher a melhor. Tá? Ou seja, ele podia simplesmente, de novo, computar o payoff esperado para cada estratégia pura, significa, em vez de usar uma distribuição de probabilidade Y, ele pode usar as estratégias puras aqui, né? O A e J. Tá? Que é a mesma coisa que minimizar o X da Alice pela coluna, pela estratégia pura dele, a J, que é a coluna da matriz A. Tá? Então, ou seja, para o cálculo de alfa, a variável y realmente não é importante. Tá? É obtida. Aqui a gente purificou a escolha. Tá? A gente tinha aqui uma combinação
convexo, né, das estratégias puras, e no fundo a gente purificou a estratégia aqui, tá? Isso aqui vai voltar a acontecer de novo, tá? Muito em breve. Quando a gente mostrar aqui, olha, se existe um ótimo em otimização linear, esse ótimo é atingido num vértice do poliedro, tá? Ou num ponto extremo do conjunto convexo, tá? É o que tá acontecendo aqui, tá? Então, bom, a gente tem isso aqui, mas isso aqui ainda não é um problema de otimização linear, né? Por quê? Porque tem aqui uma maximização de uma minimização. Bom, não é difícil lidar com isso aqui, né? Tá? Isso é uma transformação simples já e clássica em otimização linear, que não apareceu no nosso curso ainda até o momento, mas aparece agora, tá? O que a gente faz? A gente introduz uma nova variável real, no caso aqui o U, tá? Tal que U é menor ou igual ao x transposto a j, para todo j. Em particular, o U é menor ou igual ao mínimo, né? Tá? E se U for escolhido de forma precisa, ou seja, se U for escolhido como o maior valor possível, ele vai ser exatamente igual a esse mínimo, né? Tá? Então a gente consegue cuidar desse max-min com a introdução de uma variável extra U. E a gente obtém o seguinte programa linear. Tá? Então a gente tem aqui a maximização do U, tal que o U menos o x transposto a j menor ou igual a zero para todo j. Maximizando o U vai ser igual ao mínimo do x transposto a j para todo j. X tem que ser uma distribuição de probabilidade. Tá? Isso agora aqui, isso aqui é um programa linear, né? Tá? Que a gente pode chamar de P. Bom, de novo, que a gente já está acostumado. Quando a gente tem um programa linear, olha o dual dele. Tá? Então, vamos atribuir variáveis às restrições do primal e vamos calcular um dual. Bom, isso aqui é uma restrição só. Né? Então, põe uma variável V, escalar, também real, né? O V aqui é real. Tá? E aqui em cima a gente tem o quê? Aqui tem uma restrição dessas para cada j, né? Então, põe uma variável y, j para cada uma delas. E o yj tem que ser maior ou igual a zero, por quê? Porque a gente tem um símbolo de menor ou igual aqui, né? Tá? O V não pode ser livre, porque aqui tem igualdade. Tá? Então, bom, computa o dual. Tá? Aqui eu fiz no papel e escrevi aqui direto. Belo exercício para vocês. Tá? Pausa o vídeo aí, agora, e calcula o dual. O dual é esse aqui. Confere agora se você achou esse dual. Tá? Então, o que a gente vai querer é minimizar o V. Tá? Que bom, não é difícil ver aqui, a gente multiplica aqui pelo V, né? Tá? Então, o V aqui, e aqui multiplica pelo YJ. Bom, aqui vai ter o quê? Vai ter o U, multiplicando todos os YJ, coloca 1 em evidência. Aqui tem 1 na frente do U, né? Então, a soma dos YJ vai ter que ser igual a 1, né? Ops, aqui é Y. Esqueci de mudar. Olha o copy-paste aqui. Tem que mudar esse negócio lá atrás. Tinha uma outra coisa ali que eu tinha... Ah, é um pertence lá que eu também vou botar, vou atualizar, corrigir os typos no slide, tá? Então, aqui é o y maior ou igual a j, maior ou igual a zero, tá? Porque o y aqui era maior ou igual a zero, né? Tinha que ser, para respeitar a restrição. E a soma dos y e yj tem que ser igual a 1. Então, tá aqui a restrição que a gente ganha no dual. Bom, olhando agora aqui para os yj, o x não aparece aqui, né? Então isso aqui o coeficiente do x é zero, tá? De cada xj lá é zero, né? Tá? No fundo, de cada xi, que a gente tem o x são, para cada xi aqui, o coeficiente é zero, a gente tem a multiplicação do yj, o a transposto, e aqui tem a soma dos xis também. Bom, o que vai acontecer é que o v, aqui que multiplica cada xi, com o y que multiplica xi, agora viram as linhas da matriz, né? Então a gente tem que ver menos ai transposto y, onde isso aqui era uma coluna, né, de coluna J da matriz, aqui é a linha I da matriz, tem que ser maior ou igual a zero.
tá? E, 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 isso para todo i em M, tá? Então temos aqui o problema dual, ok? Eu tenho que mostrar aqui o y. Então, observa que a restrição dual V menor ou igual a V menos AI transposto isso maior ou igual a zero, ela garante que o V é maior ou igual ao máximo, né? Em particular, para todo, já que é para todo I. Em particular, como a gente está tirando aqui o mínimo, a gente vai tirar o menor valor do Y possível, então o V está fazendo um papel semelhante ao que o U faz no primal, né? Tá? Então, e segundo ou terceiro elemento, da mesma forma que a Alice não precisou, definindo a estratégia mista dela, X, ela não precisava contar com uma estratégia mista do Bob. O Bob, quando está definindo uma estratégia mista Y dele, ele pode assumir que a Alice pode estar. Não, ele não precisa contar com empregar uma atualização no lado da Alice. Tá? Ele pode tentar se proteger baseado no que ele conhece, nas estratégias puras dela. Tá? Então, de novo, o beta do Bob pode ser calculado como o mínimo em Y do máximo em A e transposto Y. Tá? Para as estratégias puras da Alice. Tá? Mesma transformação. Mesmo caso envolvido aqui é a purificação de uma solução. Tá? Se existe uma solução ótima, existe uma solução ótima que é um vértice. Tá? Uma solução ótima, básica, no caso lá do simplex. Tá? Então, no fundo, o alfa, que é igual a esse cara, e o beta, que é igual ao outro, tá? Os problemas são primais duais, tá? E ambos são viáveis. Então, ambos têm solução ótima. E por dualidade forte, o valor é igual. Bonitinho, né? Tá? Então, usando programação linear, a gente pode achar exatamente um equilíbrio de Nash para estratégias puras em qualquer jogo que envolve duas pessoas e tenha soma zero. Tá? Então, isso é um exemplo de aplicação muito bonitinho de dualidade. É equivalente, mas talvez o outro lado equivalente a gente trabalhe numa lista de exercícios. Tá? Talvez. Então, bom, aqui acho que jogos sobre matrizes é isso. Tá? O que mais talvez dê para falar? Tem várias generalizações disso, tá? Tem jogos com duas matrizes, tá? Aí, com duas matrizes, a soma não é mais nula, tá? Alice tem uma matriz de payoff, Bob tem uma matriz de payoff, e as matrizes podem ser diferentes. Bom, aí isso não é mais equivalente à programação linear, tá? Aí esse já é um problema um pouco mais difícil, tá? A complexidade computacional já aumenta um pouco, e a história, o equilíbrio de Nash lá já não é mais tão claro e fácil de achar, tá? Mas é uma área bastante interessante, tá? Essa parte de teoria de jogos. Tá? Uma aplicação, agora em segundo nível, né? A gente usou aqui o teorema minimax de jogos de soma nula entre duas pessoas com aplicação de dualidade, tá? Isso tem outra aplicação ainda em algoritmos probabilísticos, tá? Também é muitas vezes conhecido como o lema minimax de Yau. Aqui no fundo é só a dualidade fraca disso. A Alice está desenvolvendo um algoritmo probabilístico, ou seja, um algoritmo que vai usar aleatorização, e o Bob vai fornecer instâncias para ela, tá? Para tentar fazer com que o algoritmo dela rode o mais lento possível, e ela quer que ele rode o mais rápido possível, e a forma tem como a Alice se proteger das entradas do Bob, tá? E ela pensa que o Bob vai fazer o melhor, e a aleatorização dela nas escolhas que o algoritmo probabilístico vai fazer, tá? Garantem que ela está
achando a melhor estratégia, tá. E detalhe, ela pode soltar o algoritmo probabilístico muito antes do Bob tentar fazer o ataque, tá. Ela só se protege contra ele, tá. E isso é obviamente é assim que tem que ser, né, porque em geral os programas são publicados muito antes que os hackers tentem invadir os sistemas, tá. E a história de por que deve-se sempre usar esquemas de hashing universal, né, e nunca uma função fixa de hashing para uma tabela, é, não, também pode ser justificada por isso, né? Tá? Se você tem uma escolha aleatória lá numa família de hashing universal, você usa esse resultado minimax para mostrar que você está se protegendo, tá? Então é interessante isso aqui, tá? Se tiver alguma pergunta, anota e guarda ela pro atendimento, tá? Nosso próximo passo, então, vamos falar sobre folgas complementares. Folgas complementares é uma consequência do que a gente fez até agora, vai de dualidade forte também, tá? Só que a gente vai fazer uma pequena pausa e botar isso no próximo vídeo.